Então, existem emoções consideradas primárias, que são ali 8 emoções, normalmente, Uhum, estão associadas com 8 emoções primárias, e depois algumas emoções consideradas emoções secundárias, portanto, né? No total, uhum. tem alguns livros, referências, que tratam as emoções como mais de 40 entre primárias e secundárias. Pois é, eu vi aqui, é que tem muitas pesquisas assim separadas, né? Mas eu vi que pode chegar até 50 emoções. Então depende Sim, muito de quem é o autor, né, professor, e de quem faz a abordagem dessas emoções. Tem aqui exatamente. 10 emoções básicas, 27, 7. Então é uma pesquisa mesmo, né, que a gente tem que ir se aperfeiçoando, porque tem Isso. muita emoção para a gente poder trabalhar. Sim, e as emoções, elas, as primárias, são pelo menos, a maioria das pessoas confirmam em torno de 8 emoções primárias. E aí as Uhum. emoções secundárias começam a aparecer, né, várias, dependendo, como você disse, do autor, e daí as pessoas, dependendo do nível de interesse, eles acabam incluindo algumas como uma emoção secundária e outros não querem incluir. Depende um pouco da visão de cada pesquisador, né? Eu vou falar um pouco aqui de algumas emoções, só para o pessoal entender, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo. Aí aqui tem outras também que devem ser secundárias: antecipação, confiança, noção de culpa, desprezo, amor, euforia, vergonha, entusiasmo, tédio, orgulho, remorso, inveja, desespero, ansiedade, saudade, admiração, irritação, surpresa, satisfação e por aí vai, né, prof? É isso Então, aí. para vocês verem o quanto, né, de emoções a gente pode ter, né? E eu acredito, né, professor, aí o professor pode até começar a explicar para a gente que a gente pode ter mais de uma emoção ao mesmo tempo, né? Eu acredito. Pode, você pode ter várias emoções. E agora há pouco, não sei se já foi ou vai para o ar, não sei quando vai, mas eu fiz por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o impacto que a guerra traz no cérebro infantil, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, tudo, mas acho que um momento, a primeira vez que houve a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, não quis fazer, porque, sei lá, não quis mexer muito nisso, que queira ou não queira abala um pouco as pessoas, mas a ciência, de maneira geral, ela pensa ou deveria pensar muito nisso. E se as pessoas que estão por trás desses eventos catastróficos como guerra, se eles entendessem um pouquinho do impacto que uma guerra causa no cérebro, um cérebro em desenvolvimento, talvez fosse aí mecanismos que fizessem evitar ao máximo esse tipo de atrocidade, vamos botar assim, que são as guerras de maneira geral. Ninguém perde, ninguém ganha, né? É sempre um problema. Sim, Então, eu muitas até vezes, você imagina que quando você fala de emoções, você pode imaginar que uma criança, num momento de guerra, ela pode, nesse ambiente de guerra, com os pais, por exemplo, ela pode ter um sentimento, uma emoção que evoca o quê? Medo. Medo é muito forte e exige uma série vamos dizer assim, de mecanismos internos que reproduzem a resposta ao medo. Isso muda muito o cérebro, né? Além disso, você pode ter emoções associadas ao medo, como, por exemplo, a raiva. E aí você vê uma criança que experimenta, que experienciou, vamos dizer assim, muito medo associado a perdas significativas nesse ambiente de guerra, ela pode estar associado também ao sentimento, à emoção de raiva. E esse tipo de emoção pode, no futuro, fazer com que essas crianças sejam pessoas que possam expressar a raiva na fase adulta. E então eles podem, dependendo do tipo de associações, William, que essas crianças podem vir a fazer na vida adulta, evocar esse sentimento de raiva e recomeçar, por exemplo, novos atos de guerra. Tu vê, né? Então, pois é, emoção de medo, emoção de raiva podem estar associadas, entende? Então, até estou até não falando de falei. duas. Uhum. Até não falei com o professor, mas o nosso próximo tema da próxima live de semana que vem seria sobre a guerra, professor, para a gente discutir um pouco dessa relação, né? Por que acontecem as guerras, essa parte emocional, o que atinge as pessoas, né? Por que tem o fato de que acontece a transformação no cérebro, né, do indivíduo que participa de uma guerra, né? Esses traumas, e aí a gente associar essas duas guerras que estão acontecendo agora, né? Para a gente poder trazer um assunto um pouco mais recente e que possa realmente fazer as pessoas refletirem um pouco, né? E pensarem, putz, será que não tem meios, né, que a gente possa aí
otimizar, né, para tentar melhorar isso, né, porque guerra é guerra, né, nunca é bom, né, professor? Sempre é ruim para todo mundo. Então, a ideia é trazer aqui por que acontecem as guerras, né? O que acontece no cérebro das pessoas após uma guerra, durante uma guerra, né? Porque tem que ter aí, que nem a gente está trabalhando aqui hoje, as emoções, né? Um controle emocional muito alto, né? Até para falando em controle emocional, professor, hoje em dia eu vejo que o controle emocional das pessoas está muito desregulado, né? Até o professor fez um comentário recentemente que estava na fila de um banco, não lembro aonde, que o professor não conseguiu ficar. O professor não, as outras pessoas estavam lá, todas na fila, mas estavam todo mundo ligadas ao celular, vamos dizer assim, não conseguiam ter aquele, sei lá, 1 minuto, 2 minutos de espera na fila sem fazer nada. Todo mundo sempre tem essa imperatividade. E ontem eu estava jogando pádel e foi a mesma situação. A gente saiu do jogo, né? A gente entrou no jogo, o outro dupla saiu, acho que deu, sei lá, 10 segundos, os dois. Assim, ficaram, sei lá, 2, 3 minutos direto, assim, aí a bolinha caiu para fora, eu falei, ô, bolinha, aí todo mundo meio que acordou, assim, daí foi, sabe? Então, hoje em dia tá cada vez mais difícil de se desconectar, né? Tirar, toda hora que é emoção, que é prazer, que é tudo, né, professor? É complicado. A situação que a gente tem vivendo, geralmente aí entra a questão do título, né, do nosso vídeo de Sim. hoje, que é exatamente o que? O cuidado com Essas essas armadilhas emocionais. Porque uma vez que as emoções estão presentes na vida de todos nós, que expressamos emoções em praticamente tudo aquilo que nós recebemos de estímulo, que nós interpretamos do mundo, tudo tem algum tipo de padrão envolvimento, um padrão ou envolvimento emocional. É difícil. Somente pessoas que têm um cérebro muito diferentes é que podem evocar menos emoções nas coisas que fazem. Mas quando nós falamos disso, nós estamos falando de cérebro que podem ser até cérebro patológicos. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas expressa emoções em tudo aquilo que faz. E outras, como por exemplo, pacientes que são aqueles que têm psicopatias, os psicopatas, eles podem sim ter as suas emoções suprimidas ou até mesmo ausentes, o que fazem com que eles fazem muitas coisas, muitas ações que eles cometem, exatamente, eles só conseguem cometê-las exatamente porque conseguem abster-se das emoções. Porque para a maioria de nosso caso, a maioria de nós, todos nós expressamos emoções daquilo que fazem. E é por isso que as emoções, elas podem influenciar demais nas nossas ações. Uhum. William, assim, cada uma das informações sensoriais que nós recebemos, visão, quando você olha para as coisas, então muitas vezes você olha e fala, poxa, que dia cinzento, isso já te traz um aspecto emocional. Um dia cinzento, um dia que está chuvoso, para algumas pessoas pode evocar tristeza. Entende? Enquanto que outros olham um sol bonito, acorda, meu, que dia lindo, e isso pode influenciar diretamente nas ações dele durante o dia. Olha que interessante isso. Uma pessoa que acorda e tem uma noção emocional de que o dia está triste, ela pode dar uma importância negativa, principalmente para as coisas do dia a dia. O que quer dizer isso? Ela acorda num dia chuvoso, ela vai ver tristeza em tudo. Olha a emoção atrapalhando na sua percepção de mundo. Entende? Então, como eu acordo de manhã, já influencia na forma com que eu vou me comportar, da forma com a qual eu vou ver o dia. Olha só. Isso pode ser uma armadilha emocional.